Olá, meus queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução. Dessa vez, de um vídeo de um sonho do pastor Dana Coverstone. Este vídeo ele postou no dia 26 de janeiro de 2021. E eu quero apenas ressaltar mais uma vez que se este não é o seu perfil de vídeo, que você, por gentileza, não assista e aguarde os próximos vídeos relacionados à escatologia ou quaisquer outros da Palavra de Deus. Lembrando que eu tenho feito alguns vídeos de tradução de alguns profetas que eu encontrei nos Estados Unidos e achei bem interessante. A maioria deles, quando traz a profecia, está sempre mais focada no seu país, então eu tento trazer de maneira mais geral quando eu percebo e sinto no meu espírito que essas profecias têm a ver também com passagens bíblicas relacionadas ao fim dos tempos, tá? A escatologia e tudo que nós conversamos aqui no canal em diversos vídeos. O pastor Dana, eu já constatei algumas coisas de sonhos deles que realmente têm acontecido, mas eu também estou ciente de que são sonhos muito simbólicos e muitos deles provavelmente a gente não vai ver se realizando da maneira como nós imaginamos. Então, eu espero que, se você não se agrada por este tipo de tradução de sonhos proféticos ou palavras proféticas ou visões, eu peço gentilmente que você não assista e que você aguarde os próximos vídeos de estudos, ok? Então, vamos lá. Olá pessoal, estamos gravando isso e em seguida vamos postar no Jump ao meio-dia de hoje este sonho que eu tive. Desde o último final de semana eu vi um vislumbre de alguns pedaços dele antes. Alguns são muito fáceis de entender o que está verdadeiramente acontecendo. Eu farei alguns comentários, eu normalmente não gosto de fazer comentários sobre os sonhos, mas aqui está o que eu ouvi. Em primeiro lugar, eu vi um berçário de um hospital cheio de centenas e centenas de berços com bebês e muitos estavam chorando. Alguns estavam dormindo e vi talvez de 12 a 15 enfermeiras correndo por toda parte, tentando cuidar de todos esses bebês. E é óbvio que eles estavam muito estressados, eles estavam suando e estavam muito nervosos. E as enfermeiras correndo de um lado para o outro, pegando um bebê e colocando outro, e o outro começando a chorar. E a sala era enorme, como um auditório. E eles ficavam falando que não tinha o suficiente deles e que eles precisavam de ajuda. E eles estavam pedindo por ajuda. Qualquer um aqui poderia, por favor, ajudar? Vem nos ajudar, por favor. E mesmo assim, eles ainda não conseguiam ajuda para cuidar de todos aqueles bebês. Algumas enfermeiras estavam segurando 2 a 3 bebês ao mesmo tempo, tentando alimentar, tentando acalmá-los. E, de repente, aquele homem que eu já avistei tantas vezes estava vestido como um médico com um jaleco branco. Ele apenas olhou para a sala e disse que a colheita estava cheia, mas que não haviam pessoas suficientes para ajudar. Eu entendo aqui que existe a referência dos trabalhadores e da colheita. Então eu só queria dizer que eu realmente sinto que o Senhor está nos mostrando que pode haver um
um grande reavivamento prestes a acontecer, mas nós precisamos estar prontos para ajudar, nós temos que estar prontos para fazer discípulos, precisamos estar prontos para derramar as nossas vidas nas pessoas que se tornam cristãos, e não existe um grande comprometimento com isso. Então, fique aberto, fique fiel e fique pronto. A próxima coisa que eu vi foi Washington, D.C., e havia 2 F-16 voando em círculos ao redor dos limites da cidade, da capital. E então eles voaram um de frente para o outro, mas não exatamente na mesma linha. Então, quando eles chegassem ao lado um do outro, fariam um círculo novamente. Então, eles estavam circulando em diferentes direções. Eram 2 F-16 circulando tipo assim. Eles iam dessa forma e depois eles se encontravam. Passando por cada um daqueles F-16, eu costumava morar ao lado de uma base de força aérea militar e nós víamos F-16 decolando todo o tempo. Então eu sei bem como eles se parecem. Mas eles tinham também equipamentos semelhantes e sensores. E a parte inferior deles tinham mísseis sobre cada asa. E os pilotos foram observando muito perto do espaço aéreo. Os pilotos estavam conversando entre si e se olhando e observando o perímetro. Então eu vi o edifício do Capitólio. Parecia existirem fornalhas, mas sem lenha e sem fogueiras. Era como um dispositivo de sucção sobre um lugar onde você colocaria a madeira. E então eu vi congressistas e senadores e eles foram enfiar pilhas de notas de $100 nessas áreas de lareira. Aí o cachorro dele late e ele diz assim: sinto muito, o meu sistema de segurança apenas me informando que temos perigo estranho na sala. Anyway, de qualquer maneira, mas esses congressistas estavam colocando pilhas e pilhas de notas de R$100 naquela lareira e estavam todas sendo sugadas pelos canos. E então, elas estavam todas voando com o vento para todas as direções, mas nada estava caindo no solo. E haviam pessoas no chão com casacos e luvas, e eles estavam olhando para cima e pulando para pegar este dinheiro, mas estava muito acima deles e eles não podiam colocar as suas mãos. Até as pessoas no topo dos edifícios tinham redes e bolsas para tentar, mas não conseguiam alcançar o dinheiro quando passava por eles. Então, a próxima coisa que eu vi foi a varanda do Capitólio, e havia cerca de 30 congressistas e senadores. Eu sei quem vi, mas eu não vou dizer nomes. E eles foram às barricadas para o meio da sessão, e era óbvio que alguns deles tinham apanhado e alguns deles tinham sido abusados fisicamente. E eles foram cercados por uma unidade policial não militar com rifles e armadura corporal, e capacetes, e eles tinham os rostos cobertos e estavam sendo muito agressivos com os funcionários ali do local, dessa sessão intermediária da varanda do Capitólio. Então, um senador se levantou e exigiu saber por que eles estavam sendo mantidos como prisioneiros e tratados como prisioneiros. E então ele foi atingido bem no rosto com uma coronha de um rifle e foi instruído a parar de fazer perguntas. E a cena mudou rapidamente para o chão onde o ex-presidente estava, na área onde o endereço do Estado da União foi fornecido. Ele estava algemado e uma das orelhas estava sangrando. Um vermelho muito brilhante, não era um vermelho normal de sangue, não era uma cor de sangue que você veria naturalmente. Era um sangue vermelho muito brilhante e a outra orelha também estava machucada, ao ponto que era apenas preto e azul.
como se tivesse sofrido um acidente de carro ou alguma coisa assim, e tivesse sido atingido por dois, porque a orelha parecia estar preta e azul, machucado, profundamente machucado. Seus olhos estavam muito vermelhos e ele parecia mal estar de pé por conta própria. E o sargento estava diretamente atrás dele, segurando-o e estava sussurrando em sua orelha direita. E ele ocasionalmente apertava o seu braço direito também. E o ex-presidente estremecia, quase como se ele estivesse sofrendo. Ele estava sentindo dor. Ele quase caía de joelhos toda vez que o sargento segurava o seu braço, apertando o seu braço direito. E de repente o antigo presidente empurrou ele mesmo em direção a mais perto de onde ele estava, e ele se levantou e avançou rapidamente. E de repente ele falou em voz alta e disse que não sou eu que eles odeiam, é você. Não sou eu que eles odeiam, é você. E ele saiu e foi correndo pela porta, e um congressista subiu ao pódio, e essa pessoa bateu o martelo com força, o suficiente para quebrar tanto o martelo quanto amassar a escrivaninha e a mesa que eles estavam sentados. E essa pessoa disse: agora vamos pegar o resto deles, porque é nossa casa agora. Um congressista olhou para a varanda e apontou e disse para colocá-los com o restante. Então o homem que eu vejo tantas vezes estava agora de pé no meio daqueles 30 líderes que estavam na varanda, na sacada. E ele disse em voz alta: eu nunca disse para parar de se preparar. E ele ajudou aqueles líderes espancados a se levantarem e saiu com eles pela porta dos fundos da área da varanda. Ele olhou para trás e, ao passar pela porta, e disse essas palavras: esteja preparado para o bem do nome dele. Esteja preparado para o nome dele. E eu acredito que sobre isso que eu vi está relacionado à perseguição que está vindo. Eu não direi nome das pessoas que eu vi, apenas porque eu não vou. Me ofereceram dinheiro para dizer nomes de senadores ou quem estava fazendo certas coisas. E não é sobre isso que tem a ver o que eu estou dizendo. Eu só quero que você entenda que aquilo que eu vi bastante foi o berçário. Vai haver coisa acontecendo no mundo da igreja que temos que estar prontos para ajudar a discipular e preparar as pessoas para saber quem é o Senhor. E se você não se preparou, se você ainda não está pronto, você sabe que isso depende de você. Eu disse às pessoas para orar agressivamente, especificamente orar especificamente, orar estrategicamente sobre o que eles devem fazer pelos seus familiares e as suas situações. Sabemos que a censura é muito grande agora, mesmo estando vendo onde alguns estados querem banir certos tipos de mídia social. E então a censura é um tipo de perseguição e já está aqui e provavelmente virá ainda mais e mais forte para as outras coisas que vimos acontecer no Capitólio. É onde o legislativo ramifica, onde tem os ramos do nosso governo, aprovam leis que você quer ter certeza que você está assistindo a lei do terrorismo doméstico, assistindo o NDA falando sobre isso, NDA, prestando atenção a um só, toda a ideia da mídia social sendo censurada na taxa e na maneira que está sendo feito. E eu acredito fortemente que o que eu vi ontem à noite estava chegando e se aproximando à perseguição.
E eu acredito que, em certo sentido, o que o nosso ex-presidente disse, eles não odeiam a mim, eles odeiam você. E o que eu ouvi deles não sou eu que eles odeiam, são vocês. E acredito que nós temos que nos preparar. Eu não estou dizendo necessariamente para você fazer nada com relação a este sonho. Estou dizendo primeiramente para você orar sobre isso. Peça ao Senhor para mostrar o que realmente significa. Para nós, a igreja tem que ser muito cautelosa e muito cuidadosa. Mesmo as coisas que dizemos, a maneira como dizemos, mas ao mesmo tempo nós não podemos parar de pregar e ensinar o Evangelho, não podemos parar de falar a verdade. E estamos vivendo em uma época em que a verdade pode muito bem se tornar um ato criminoso. E eu acredito que é o que mais nós temos vistos. Enquanto nós vemos a perseguição chegando, vemos uma grande oportunidade para a igreja para discipular e ensinar e treinar os crentes para entender o que a Bíblia diz e qual o significado disso lá fora, e de não ter medo de viver as nossas vidas por Jesus. Então, eu quero te encorajar, mais uma vez, ore sobre estes sonhos. Todos os sonhos que eu tive, eu orei sobre isso. Não é apenas cortar e secar. Significa que cada sonho que tenho, eu normalmente recebo 400 a 500 interpretações diferentes. E algumas estão certas e algumas estão meio fora e algumas nem valem a pena. E isso não se trata de democrata ou republicano, não se trata de quem está no poder agora ou quem não está, mas a única coisa que foi dita agora, vamos pegar o resto deles, porque é nossa casa agora. Nós vimos algumas mudanças nas últimas semanas e não podemos ignorar essas mudanças. Não podemos ignorar estes comentários, não podemos ignorar aquelas declarações que temos, nós temos que vivê-las. Então, crentes, entre na palavra, fique de joelhos, pare de jogar jogos, arrependa-se e acerte a sua vida com Jesus. Existem algumas coisas difíceis vindo contra a igreja e o corpo de Cristo. Então, ore sobre isso e faça o que você quiser com isso. Eu só estou compartilhando isto porque sinto que o Senhor os deu para mim. E eu quero avisar as pessoas que temos estado dizendo para que vocês se preparem. E já vai fazer 7 meses que eu estou dizendo para nos prepararmos. Brace yourself. E eu continuo ouvindo aquelas palavras, brace yourself, que eu poderia continuar vendo aquele homem dizendo essas palavras em meus sonhos. E ele diz, brace yourself, prepare-se. Eu quero ler mais uma vez o que ele disse. Fique preparado por causa do nome dele.